Olá, olá, pessoal, boa tarde. Fala, Mutzberg, consegue me ouvir aí? Gravando aí. Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado aí a todos pela presença. Essa é uma iniciativa nova para mim, quem está me acompanhando nas lives aí diárias de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30, tem acompanhado bem de perto esse movimento, né? É um movimento oriundo desses novos tempos que a gente está vivendo, embora sou obrigado a dizer para vocês que esse já é um movimento que eu planejo há algum tempo, né? Já tem uns 2, 3 anos que eu venho estudando um pouco sobre o que se convencionou chamar de marketing digital, né? Já tem, desde 2017, eu faço lives às segundas-feiras à noite, fiz lives em várias segundas-feiras durante 2017, 18, 19. Esse ano eu comecei a fazer algumas também à noite. Depois acabei com a pandemia, começando a fazer essas lives na parte da manhã e acabei descontinuando as lives que eu fazia nas segundas à noite, que tinham um escopo diferente. Eu fazia umas lives no início sobre temas relacionados ao que a gente conversa aqui, e esse ano eu comecei a fazer umas lives com alguns executivos, porque eu estava ainda muito próximo, quer dizer, ainda estou muito próximo do mundo corporativo e estava fazendo esse trabalho aí com os executivos. O fato é que essa pandemia trouxe muitas mudanças para muita gente, e eu vou falar das minhas aqui, por conta desse projeto que muitos de vocês participam assiduamente das lives diárias e estão acompanhando isso. Acredito que, por alguma razão, nós estamos ligados em coisas que tenhamos, de certa maneira, interesses comuns, né? Então, durante a pandemia, eu me vi assim cercado de pessoas, né, com as quais eu continuo trabalhando, ainda que em caráter remoto, e pessoas preocupadas, pessoas inquietas, pessoas ansiosas, pessoas com medo, enfim, pessoas exercitando aqueles elementos que nos tornam humanos. E eu acreditei, né, naquele momento, que eu poderia, de alguma maneira, ajudar, né? Já tem desde 2009, quando eu pedi demissão do Bureau Veritas, eu o fiz acreditando querer dedicar minha vida àquelas coisas que me faziam sentido, né? Eu, na verdade, me percebo mais feliz quando eu estou numa sala de aula, me percebo mais feliz quando eu estou fazendo uma palestra, quando eu estou apoiando uma pessoa, uma equipe, uma empresa a melhorar processos. Eu muito mais feliz do que dirigindo uma unidade de negócios, do que respondendo por um orçamento de um valor X. E eu percebi isso ao longo da minha carreira. Então, em 2009, 2007, na verdade, eu já havia me dado conta disso. Em 2009, eu pedi demissão. Muitos de vocês sabem dessa história. Eu pedi demissão, me separei no mesmo mês que eu pedi demissão e comecei a construir uma vida nova baseado nessa atividade de professor, consultor, facilitador, depois coach, mentor, e muito em breve psicólogo, psicanalista, terapeuta e por aí vai, né? E nesse período da pandemia, e vendo essas pessoas com as quais eu trabalhava muito aflitas com relação ao que elas estavam dando de significado para as coisas ao redor, eu achei que eu poderia fazer alguma coisa. Foi quando, então, movido ali pelo lúdico, né? Eu comecei a fazer umas lives que eu chamava de 007, Jornada Leg, né? 007, porque eram lives de 30 minutos, né? O padrão, normalmente, são lives de 1 hora, né? As pessoas fazem lives de 1 hora aí no Instagram. Eu queria fazer uma live mais curta, mais direta, mais focada, mais direta ao ponto, com um resultado que pudesse ser aferido ao final dela. E aí me veio essa ideia de fazer aquela coisa mais fria e calculista no sentido do formato, mas muito calorosa e próxima no sentido do conteúdo, né? Então, comecei a fazer aquela jornada 007 lá. E usava o tema do James Bond, né? Só que aquele tema é um tema com direito autoral, né? Então,
Não recebi nenhum comunicado, obviamente, assim, formal nem nada, mas fui avisado, olha, essa música tem direito autoral, não dá para usá-la assim. E aí, então, eu concluí a jornada no primeiro mês usando aquele tema, depois eu peguei um tema que eu já uso há muito tempo, que é uma música, quem se lembra da música, depois eu boto ela aqui até para vocês ouvirem. Eu abro sempre as lives com uma música que, não coincidentemente, né, o nome da música é Believer, ou seja, alguém que acredita, né? E essa música, eu consegui essa música num site de recursos audiovisuais gratuitos, né? Um site que tem imagens, tem vídeos curtos, tem trilhas sonoras. E eu peguei essa música, eu peguei essa música em 2015, mais ou menos, e ela, inclusive, está em alguns materiais que eu cheguei a gravar anteriormente, mas que eu nunca fiz nenhum uso deles. Eu tenho alguns cursos gravados que eu nunca usei, né? E aí eu comecei a fazer essas lives diariamente, né, de segunda a sexta-feira. No dia 18 de maio, a gente começou essa brincadeira, né? No dia 18 de maio, e foi até o dia 30 de junho, direto, sem parar, né? De segunda a sexta-feira, direto. Aí eu falei, pô, eu preciso ter um respiro para poder pensar o que eu vou fazer nas próximas lives, porque eu peguei gosto nesse negócio e comecei a ver que as pessoas também estavam achando isso bacana. E estava gerando um ciclo de aprendizado muito interessante, né? Eu estava aprendendo coisas, pessoas estavam aprendendo coisas, pessoas me faziam contato, eu fazia contato com pessoas e a gente ia começando a construir uma coisa junto. E aí eu comecei a ver nisso uma dinâmica que eu já sabia que existia, mas que eu, confesso, não estava vendo isso acontecer nos lugares que eu estava indo, né? Pessoas que estavam se agrupando de alguma maneira, sem nenhum interesse assim. É claro que todos estamos aqui por algum interesse. Tem algumas coisas que interessam a você, tem algumas coisas que interessam a mim, mas tem aquele interesse no sentido pejorativo, né? As pessoas estavam vindo porque queriam vir. E eu fiquei pensando, como é que seria um lugar onde as pessoas fossem trabalhar porque querem ir trabalhar, uma escola onde as pessoas fossem para lá porque querem ir para essa escola? Como é que seria um lugar onde as pessoas vivessem lá porque querem estar lá vivendo, e não porque têm que viver daquela maneira? E eu falei, cara, eu acho que isso pode ser um embrião de uma comunidade, de uma situação assim, entendeu? E eu já vinha com essa ideia de construir um espaço para juntar pessoas e conversar. Eu já vinha fazendo isso, o Rod, fizemos juntos isso durante algum tempo, durante 3, 4, 5 anos, com aquelas 25, 26 turmas de formação de Master em Desenvolvimento Humano e Organizacional, que aconteceram na sede do INSEAD, quando a gente ainda tinha uma sede física, né? E a ideia era construir uma escola nesse sentido. Depois algumas coisas complicaram, os sinais externos começam a dar sinais para outros lugares, eu foquei muito no mundo corporativo, e agora com a pandemia vieram essas ideias da questão das lives, veio a ideia de fazer uma escola online, que já está... Agora a gente vai entrar na fase de teste dela, né, com esse processo que a gente está começando a conversar aqui agora. E aí, então, eu resolvi então fazer dessa iniciativa que era muito mais para apoiar pessoas e, obviamente, também me apoiar, né, me fazer uma transformação pessoal. Isso, então, surgiu essa história de fazer uma jornada de autoconhecimento, que eu estou chamando de Jornada Sherpa, a Última Fronteira, né? Então, o convite que vocês atenderam, ao qual eu agradeço o atendimento de vocês, é para vocês saberem mais, eu poder apresentar para vocês mais essa ideia, vocês me fazerem as perguntas que quiserem fazer, né? Eu vou falar durante uns 10, 15 minutos, depois eu abro para a gente conversar por meia hora, né? E amanhã a gente vai ter um outro período que eu vou aprofundar um pouco mais no tema também. Eu separei esses 2 momentos, né? Hoje e amanhã. Hoje para falar da iniciativa e amanhã para falar um pouco do conteúdo, e amanhã para falar do conteúdo e do envolvimento e comprometimento das pessoas com esse projeto, né? Para mim vai ser algo desafiador, porque isso tenderá a se tornar a minha principal atividade, e imagino que em uns 1 ou 2 ou 3 anos, né? Então, hoje é o primeiro passo de uma grande transformação que eu quero fazer. Eu já falei isso para algumas pessoas aqui presentes, mas não para todas, que o meu futuro não está muito mais ligado às empresas como é hoje. O meu futuro está muito ligado às pessoas como eu quero trabalhar, né?
Claro, de uma certa maneira, estando ligado às pessoas, eu vou estar ligado a empresas, a igrejas, a escolas, a hospitais, a um monte de organizações sociais. Quem já me ouviu falar sobre as instituições, né, sobre as eras evolutivas, quando eu falo de quanto que as instituições tiveram um peso nas nossas vidas no passado e quanto que hoje os indivíduos têm um peso enorme nas suas próprias vidas, me despertou, já há algum tempo atrás, o interesse em trabalhar muito mais com indivíduos do que com organizações, né? É claro que quando eu trabalho com organizações, eu trabalho com os indivíduos dessas organizações. Mas eu tenho a vontade e eu estou percebendo um movimento natural para fazer um trabalho com indivíduos numa grande organização chamada, talvez, INSEAD Human Business School online, né? Online no primeiro momento e, claro, na medida que a gente possa e as coisas retornem a uma normalidade, a gente poder fazer encontros e até mesmo atividades presenciais, né? Eu acredito piamente que a gente está vivendo um momento de transição e isso tudo vai voltar não digo voltar, isso vai avançar para uma condição que vai ser diferente da que foi, mas vai ser possibilitadora de estarmos juntos e, com isso, na minha cabeça, a ideia, a visão é que tenhamos assim um lugar, né, virtual e físico para que a gente possa, então, desenvolver nossas principais habilidades, vontades, desafios, coisas de pessoas que estão vivendo na mesma tocada, na mesma pegada, naquela visão de assumir a responsabilidade e aprender continuamente. Esse é um chavão, assim, um slogan ou uma âncora muito forte desde o dia que eu montei o primeiro site do INSEAD. As palavras assunção de responsabilidade e aprendizado contínuo estão sempre presentes lá, desde o início dos tempos, né? Porque reflete, obviamente, um pouco da minha personalidade também. Então, ao fazer essas 30 lives no mês de maio e junho, ao fazer as 20 lives no mês de julho, e ao começar a fazer as lives em agosto, com aquela visão da jornada do herói, né, aqueles 12 passos da jornada do herói, eu lancei um desafio para mim, que era de lançar um programa presencial, né? Quer dizer, presencial, um programa fechado, online, obviamente, mas um programa estruturado. Que eu fiquei muito na dúvida se eu fazia esse programa gravado, se eu fazia esse programa ao vivo. E, obviamente, por meu próprio jeitão de ser, eu tenho muita coisa gravada, pessoal. Vocês não têm ainda conhecimento disso, mas vão ter. Eu tenho alguns cursos gravados que eu fiz em estúdio, mas eu nunca consegui olhar para aquele negócio e falar, cara, esse negócio tem alguma qualidade relevante, né? Obviamente, o meu olhar não vê essa qualidade relevante, e muitas pessoas que já viram isso falam, Binato, isso é um curso meu. Você pode vender esse negócio e ganhar algum dinheiro com isso. Mas o dinheiro, para mim, confesso, não é, nesse momento, a coisa mais importante. Ele é um resultante de um bom plantio. Então, eu decidi fazer um negócio online, ao vivo, né? Que veio a se tornar, então, essa ideia da Jornada Sherpa, a última fronteira, que é uma imersão, né? É um processo que começa numa sexta-feira, dia 4 de setembro, às 21 horas. Então, na sexta-feira, a ideia é fazer um encontro de 21 às 23 horas. Eu vou mostrar para vocês um racional desse negócio aqui já, vou compartilhar a tela e vocês vão poder ver. Depois, a ideia é estarmos juntos no sábado, das 12 até a hora que for, né? Eu confesso que eu não sei exatamente até que horas isso pode ir. Eu acredito que isso pode ir até pela madrugada dentro, né? E depois, no domingo, a gente começaria às 12 horas e iria até às 18 horas, concluindo, então, a jornada Sherpa. Que estou pegando como mote essa rota, né, de acompanhamento e de busca lá de atingimento do cume do Everest. Eu acredito que todos nós, quando definimos uma meta, nós temos o nosso cume, o nosso próprio Everest ali, né? E os mesmos dilemas que um alpinista, que um escalador passa para buscar o cume que tanto ele almeja, nós passamos nos nossos níveis aqui, no plano, né, na planície, seja como for. A diferença não está no relevo, a diferença vai estar... Na verdade, a diferença está no relevo, mas a igualdade está naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente sente e naquilo que a gente faz, né? Então, eu quero mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui agora, só para mostrar para vocês algumas
algumas informações sobre o que me cabe assim, apresentar, e daqui a 10 minutos, mais ou menos, eu interrompo e abro para vocês fazerem as perguntas e a gente poder interagir um pouco mais sobre esse tema. Deixa eu ver só se eu consigo... Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Se vocês estão vendo... Isso, beleza, eu estou vendo vocês também. Está todo mundo vendo minha tela aí? Então tá. Então, o que é a Jornada Sherpa, a Última Fronteira? Acho que todo mundo já deve ter tido a curiosidade de saber o que é um Sherpa, né? Esse material, obviamente, na medida que quem for fazer parte disso vai ter acesso, né? Os Sherpas são uma etnia da região montanhosa do Nepal, né? Ali na região dos Himalaias. Eles são considerados membros de um povo, do povo tibetano, e ali na língua Sherpa, Shiar significa leste e Pa é sufixo significando povo. Portanto, a palavra Sherpa ou Sherpa significa o povo do leste, né? Os Sherpas foram de enorme valor para os alpinistas, porque, por serem nativos, nas primeiras explorações eles serviam de guias e também, obviamente, não só guia, mas também carregadores das bagagens ali dos alpinistas, né? E hoje a gente vê muito na palavra Sherpa o significado de guia, o significado de alguém que leva pessoas para algum lugar, né? E esse é um termo que eu devo muito ao Rodi, que está aqui com a gente. O Rodi me chama de Sherpa há alguns bons anos já, talvez acho que mais de uma década já, né, Rodi? E na hora que eu estava pensando nisso, eu falei, cara, vai ser Sherpa, porque, de uma certa maneira, todos nós aqui reunidos, né, nós fazemos esse tipo de trabalho com outras pessoas que nos acompanham, né? Tem aqui pessoas que são diretores e diretoras de empresas, tem mães e pais de família, tem psicólogos, tem pastores, tem um monte de gente que desenvolve uma atividade de liderança e nessa atividade de liderança conduz pessoas por alguns caminhos, né? E esse é o grande trabalho do Sherpa, e se a gente fizer uma adaptação, uma atualização do termo para a nossa realidade aqui, essa é a ideia. Que sejamos, então, Sherpas uns dos outros e que sejamos Sherpas de nós mesmos também. Que a gente seja capaz de nos levar para os lugares que a gente quer ir, com aqueles que possam e queiram nos ajudar a ir também. Então, o termo vem dessa história, né, desse povo tibetano, que apoia aí pessoas a realizarem seus sonhos, que é de atingir o cume do Everest. Bom, dentro dessa iniciação, a ideia, obviamente, é trabalhar um processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que o nosso intelecto entende muito bem, né? Nós temos aí, a gente pode dizer que a gente tem há um estudo de um cara chamado Paul MacLean, que ele separa o cérebro em 3 grandes estágios, por assim dizer, né? O primeiro estágio é o cérebro reptiliano, é aquele cérebro que já nos é conhecido, né, ou já nos é parte de nós há milhares ou milhões de anos, né, que é o cérebro que nos conduz à ação. É o cérebro que faz a gente fugir ou lutar. É a parte do cérebro que responde às emoções no sentido da ação propriamente dita. Com o tempo e a complexidade, esse cérebro foi se transformando e aí surgiu um sistema interno chamado sistema límbico. O sistema límbico é a parte onde a gente processa as nossas emoções. Então, ali vem as experiências e o sentir o impacto dessas experiências, que levam a uma ação. E depois, com o tempo, nós começamos a desenvolver uma parte mais composta de símbolos, que é aquelas enrugaduras ali do cérebro, que é a parte mais superior, mais superficial do cérebro, chamada neocórtex, que é onde, segundo os neurocientistas, a gente faz ali o nosso processamento, ali a gente faz a distinção entre o certo e o errado, a gente interpreta as informações que a gente absorve do mundo. Então, na hora que a gente junta esse monte de coisas, a gente tem um cérebro que entende as coisas, o cérebro neocórtico, a gente tem um cérebro que sente as coisas, o cérebro límbico, e a gente tem um cérebro que faz entrar em ação, que é o cérebro reptiliano.
Quem já me ouviu falar sobre isso, lembra que até a era agrícola, a era agrícola que eu falo 20 mil anos atrás, esses três elementos eram conjugados, né? O ser humano pensava, sentia e agia como se fosse um contínuo. Com a era industrial, a gente meio que fragmentou esse processo e na jornada Sherpa a gente vai aprofundar nesses conceitos, de tal forma que pensar, sentir e agir parecem coisas distintas, mas não são. Elas não são. Eventualmente, por séculos, tendo sido doutrinado, adestrado, para entender que pensar uma coisa, sentir é outra coisa e agir é outra coisa, hoje a gente lida com pessoas, a gente que eu falo, eu e vocês, lidamos com pessoas que às vezes pensam uma coisa, sentem outra e fazem outra. E aí é difícil congruir, né? É difícil alinhar, ter uma vida alinhada quando você pensa uma coisa, você sente outra coisa e você faz outra coisa. Então, a ideia do autoconhecimento tem muito a ver com esse processo de autoobservação. Autoobservação do quê? Do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. Se eu estou pensando de uma maneira que não me ajuda a ser feliz, eu posso corrigir esse pensamento. Se eu estou sentindo de uma maneira que não me torna mais feliz, eu posso corrigir essa emoção. Se eu estou agindo de uma maneira que torna minha vida um inferno, eu posso mudar essa forma de agir, de tal sorte que nesse processo eu me autotransforme. Eu tenho tido, pessoal, algumas discussões com as pessoas com as quais eu tenho convivido por conta lá da faculdade de psicologia, e tem sido muito interessante conversar sobre isso com eles, com essas pessoas, professores já de muito tempo, né, dando aulas e muito dedicados ao mundo acadêmico, e que tem um valor, obviamente, não tenha dúvida, aonde para eles isso ou para uma parte deles, melhor dizendo, isso é uma questão que envolve toda a sociedade, né? Quer dizer, o ser humano vai mudar quando toda a sociedade mudar. E eu insisto, né, debato isso com eles e por vezes sou meio bom, eu não sou nada. Por vezes a gente debate e eles falam, bem, Luiz, você tem um pensamento muito simplista. Aí eu procuro argumentar no seguinte sentido. Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer para a sua vida privada, né? Não para a sociedade da qual você faz parte. Porque tem uma coisa sobre a qual você tem influência e tem uma coisa sobre as quais você não tem nenhuma influência. Então, você não tem nenhuma influência sobre a pandemia, mas você tem total influência sobre o que você vai fazer com ela. Você não tem nenhuma influência sobre o governo, mas você tem total influência sobre o que você vai fazer com essas informações que você recebe que vem do governo. Você não tem nenhuma influência sobre alguém que vai te dar uma fechada na rua de carro, mas você tem total influência sobre o que você vai fazer a partir do momento em que te der essa fechada. Então, é nesse sentido, valorizando talvez o indivíduo que nós somos, mas não no sentido individualista da questão, mas no sentido da construção da individualidade, aquele apartado do todo, mas que interage com o todo naquele conceito de interdependência, que a gente fala muito no contínuo da maturidade, seja capaz de viver numa sociedade onde ele possa fazer a parte dele e ajudar o outro a fazer a parte do outro. Aí eu acredito que a gente começa a construir elos de células, tecidos, órgãos, sistemas e corpo, que vai sendo assim o indivíduo, o casal, a família, a empresa, o hospital, a igreja, e aí sim a gente compõe um corpo chamado sociedade de uma maneira que então a gente não espera mais que as pessoas vão mudar, mas a gente faz a nossa própria mudança. Esse é o conceito de autoconhecimento e de autoobservação, autocorreção e autotransformação que eu defendo e quero trazer para essa experiência chamada Jornada Sherpa. A gente pode passar por essa experiência vivendo essa experiência ou deixando apenas que o tempo passe até que a experiência acabe. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente vivendo a vida, isso tudo vai passar, quando passar eu vou ser mais feliz, quando eu aposentar eu vou ser feliz, quando eu casar eu vou ser feliz, quando eu separar eu vou ser feliz, ou seja, a vida parece que é uma coisa sobre a qual ele não tem nenhuma responsabilidade e quando tudo isso que o está tornando infeliz passar, ele vai ter uma chance de ser feliz. A ideia da Jornada Sherpa, a ideia de uma
de uma existência plena e autêntica, passa por eu assumir a experiência e a responsabilidade por essas experiências. De tal forma que isso vai trazer um paradoxo para a gente. Qual o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que viver essa experiência ela acontece sempre nos relacionamentos, ela é sempre uma experiência solitária. Você pode viver uma experiência com alguém, né, um companheiro ou companheira de vida, um grupo de colegas, um grupo de pares, um grupo de atletas com quem você treina, um grupo de fiéis que te seguem, um grupo de alunos que ouvem as suas instruções, mas cada um está vivendo aquela experiência solitariamente, ainda que compartilhando aquela experiência com todo mundo. Eu fico imaginando a nossa capacidade de construir essa condição, de termos um grupo daqui a algum tempo que seja capaz de viver essa experiência nesses relacionamentos, mas sabendo e vivendo a responsabilidade de fazer ele próprio a sua própria transformação. E você pode compartilhar, né, claro, isso com alguém, mas é sempre vivida solitariamente. Né? Então, esse é um paradoxo da nossa existência, talvez. Nós vivemos em grupo, somos seres sociáveis, mas a experiência, o significado dessa experiência intrínseco, ele está dentro de cada um de nós. E muitos de nós não temos ideia do que passa dentro de cada um de nós. Então, imagina, você vive uma vida com um monte de gente e você não tem ideia de quem é aquela pessoa com quem você vive há 20, 30, 40, 50, 60 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E quando alguém te pergunta quem é você, você não sabe responder. Né? Se estamos na era do conhecimento, talvez o livro que mais tem a importância de ser lido é o livro do autoconhecimento. E muitas vezes é um livro em branco. E a ideia é escrever esse livro. É escrever esse livro. A partir de experiências que já tivemos, a partir de experiências que estamos tendo e a partir das experiências que queremos ter. Então, essa é uma introdução para a Jornada Sherpa. E a Jornada Sherpa pretende ser esse mote, pessoal, para que você viva essa experiência. Essa experiência num processo de imersão, que acontece nesses 3 dias que eu comentei com vocês anteriormente. E por que a última fronteira? Porque, e aí depois vocês vão poder me perguntar e questionar isso aqui também, saibam que vocês também estão, de certa maneira, construindo essa jornada, porque esse processo pretende ajudar as pessoas a se tornarem realmente mestres na arte de auto-observar-se, autocorrigir-se e autotransformar-se. Eu acredito que a hora que uma pessoa consegue fazer isso, ela pode, então, ultrapassar aquilo, então, que eu estou chamando de uma última fronteira, para ter uma vida mesmo, uma existência plena e autêntica, onde ela saiba dos seus defeitos, das suas qualidades, mas viva bem com isso, onde ela sabe que nem toda escolha vai dar certo, mas que ela vive bem com isso, que ela sabe que ser feliz não tem nada a ver com não estar triste. Eu posso ser feliz ainda que no momento de tristeza, eu posso ver a tristeza passando na minha vida como uma nuvem, a felicidade como um sol que está ali acima daquela nuvem. E com isso eu posso dar o significado que eu quiser dar para a minha vida. E aí, claro, né, para atingir esse estágio demanda tempo, esforço, apoio e aprendizado. Esse trabalho que eu estou chamando de Jornada Sherpa talvez seja o primeiro grande passo desse processo, né? Que depois vai demandar outros passos, outros esforços, outros apoios e outros aprendizados também. E o que acontece depois dessa imersão de 3 dias? A ideia é que a gente, tendo formado uma primeira turma, que a gente mantenha esse contato ainda, né, nesse momento mais virtual, esse contato mais frequente num grupo, numa ferramenta de grupos, como, por exemplo, o Telegram, que tem até muito mais recursos do que o WhatsApp, e que também possamos fazer encontros com esse grupo por ferramentas como o Zoom, de tempos em tempos. Né? Isso ainda não está muito bem desenhado, mas a ideia é desenhar isso até o início da Jornada Sherpa, para que a gente possa, então, cumprir essa jornada. E o cumprimento dessa jornada começa num ponto A, que é o acampamento base, e termina no ponto B, que é o cume do Everest. E toda vez que você atingir o ponto B vira ponto A, e o acampamento base vira ponto B, porque você vai querer voltar para lá. Depois você vai chegar no ponto B, vai virar ponto A, e a vida vai evoluindo a cada troca de ponto A e ponto B.
E qual é a sua parte nesse processo? A parte sua no processo é vivê-lo intensamente, com curiosidade, com interesse em si mesmo, observando os seus pensamentos, como é que os seus pensamentos surgem, como é que as suas emoções surgem, como é que os seus comportamentos surgem. É muito comum as pessoas falarem muito, as pessoas têm que mudar, as pessoas pensam isso, as pessoas sentem aquilo. E nas minhas lives, eu falo, nas nossas lives, eu falo muito isso. As pessoas quem? Você está falando de quem? Né? E, na verdade, é que essa jornada CEP é uma jornada individual, embora compartilhada, mas ela é individual. É o Rode fazendo a dele, o Jean fazendo a dele, eu fazendo a minha, a Damaris fazendo a dela e a gente fazendo a nossa juntos nesse processo. Né? E a ideia, pessoal, é cumprir essa jornada aqui. Ó. O caminho para o topo do Everest, ele passa por 5 acampamentos. Né? O acampamento base, né, que já está ali a 5.300 metros de altitude, o acampamento 1 a 5.900 metros de altitude, o acampamento 2 a 6.400 metros de altitude, o acampamento 3 a 7.100 metros de altitude, e o acampamento 4, que é conhecido como a Zona da Morte, porque desse ponto em diante, a carência, a falta de oxigênio, por um período muito prolongado, fará com que o alpinista morra. Então, o alpinista ele tem, do acampamento 4 até o cume e a volta, ele tem que fazer isso em 12 horas. Ele não pode fazer isso em mais de 12 horas, porque senão ele morre. Né? Quer dizer, de modo geral. Né? E a ideia é a gente fazer essa nossa caminhada. Né? Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque isso aqui é um detalhamento dessa caminhada, como se faz a caminhada no Everest. Né? Começa no acampamento base, passa para o acampamento 1, depois vocês vão ter acesso a essa informação. O barato é que, no primeiro momento da nossa jornada, a gente vai ter o acampamento base sendo representado pela nossa jornada da sexta-feira. Na sexta-feira, nós vamos fazer uma preparação para a jornada que acontece no sábado e no domingo. E o que acontece nessa jornada, nessa preparação para a jornada, né, no acampamento base? Nós vamos falar sobre as eras evolutivas, né, dos indivíduos às instituições e, de novo, aos indivíduos. Nós vamos falar muito dessa figura do indivíduo. Nós vamos falar da teoria da personalidade, né, uma das quais eu me identifico muito, que dá para nós a origem de onde nasce o seu eu superior, onde nasce o seu eu inferior e onde nasce o seu eu idealizado, e como é que você pode aprender a lidar com esses 3 eus à medida que eles apareçam, porque ele hoje aparece e talvez você não consiga identificá-lo, mas é possível que você passe a identificá-lo observando isso com clareza. Nós vamos falar sobre o conceito de poder, né? Um conceito que talvez seja um pouco diferente. Eu falei sobre o conceito de poder em alguma live lá atrás, que agora eu não estou lembrando qual que foi. Bom, na live número 18 da primeira temporada. Tá? Aqui nós vamos falar de uma maneira mais apropriada disso, né? Porque vai ter mais tempo para isso. Vamos falar do contínuo da maturidade, nas dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. Vamos falar da percepção sensorial do mundo, dos outros e de si mesmo, como é que você percebe o mundo, como é que esse movimento acontece em você. E vamos falar daquilo que eu chamei nas lives recentes de 4 medos, que eu agrupei em 2 grandes medos. Né? Quais são os 2 grandes medos das pessoas? O medo de não ser amado ou aceito, o medo de não ser suficientemente bom ou merecedor. Então, na sexta-feira, a gente vai fazer esse trabalho. No acampamento 1, nós vamos falar sobre medo, nós vamos falar sobre o que controla e determina a sua qualidade de vida, nós vamos falar como é que você pode moldar significado que você dá para as coisas através da fisiologia, do foco, da linguagem e significado. Nós vamos falar sobre qual é o seu maior medo, né? Quer dizer, nós não, você vai falar sobre qual é o seu maior medo. Olha só, se você consegue identificar nesse momento qual é o seu maior medo até agora, você também será capaz de identificar que benefício você vem obtendo com esse medo até agora. E aí você pode pensar assim, mas peraí, mas eu não tenho benefício nenhum. Isso é o que você pensa. Porque se você não tivesse benefício com esse medo, você não teria esse medo. Esse medo traz alguma coisa que para você é prazeroso, que para você te protege de algo, que para você traz um benefício. E aí a pergunta seguinte é, por que você vai, então,
ou por que você deve se livrar desse medo agora. Então, a gente vai passar por esse acampamento 1. E depois, pessoal, amanhã, eu não vou entrar em todo o conteúdo agora, porque eu quero dar um tempo para vocês também poderem fazer perguntas. Amanhã nós vamos falar do acampamento 2, acampamento 3, acampamento 4, e o ataque ali para o cume do Everest, e a conexão disso tudo com aquela jornada do herói, que eu acho que quem acompanhou já está começando a fazer essas conexões aí. Tá? E amanhã também vou falar um pouco mais sobre a questão do comprometimento na jornada, né? Esse processo é um processo remunerado, tem um preço a pagar. Eu vou passar esses dados todos para vocês amanhã, quando a gente, então, for dar continuidade a essa live. Nesse momento, eu interrompo aqui a tela e vou abrir os microfones para vocês, então... na verdade, eu não preciso abrir os microfones. Vocês podem abrir o microfone de vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou caso você tenha alguma dúvida sobre o que eu acabei de apresentar para vocês aí agora. Lembrando que amanhã a gente vai continuar essa conversa, mas amanhã a gente vai fazer o fechamento do conteúdo e aí vai apresentar a proposta de valor para esse projeto. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer algum questionamento? Se quiser, é só habilitar o microfone e falar. Vamos lá, Zizi. Boa tarde a todos. A ideia, então, é que a gente esteja preparado, né, no nosso eixo, entendendo todo esse movimento, né, das nossas potencialidades, ou ressignificando alguns pontos como os medos que você colocou, para que a gente possa, então, atuar como Sherpa, né, nessa direção de ajudar, contribuindo para o desenvolvimento de outras pessoas. No primeiro momento, a gente vai fazer o nosso caminho. E no segundo momento, lá na frente, algumas pessoas que já se dispuseram, que já se manifestaram, Luiz, eu queria te ajudar a orientar as pessoas também e tal. Eu falei, tá, vamos fazer primeiro um exercício para a gente se orientar, para depois a gente começar a orientar outras pessoas. Porque dessa turma que surge agora, é importante que surjam algumas pessoas dispostas a me ajudar a fazer isso com a turma 2, que deverá acontecer principalmente em novembro, né? Outubro, novembro, por ali. Então, a ideia é que a gente... eu preciso estar preparado para fazer a jornada Sherpa? Não, não precisa estar. Você precisa estar com vontade, precisa estar a fim de fazer. Mas eu posso também ser um Sherpa depois em outras turmas? Pode. E a gente vai trabalhar nisso juntos, né? Aí vamos ter que construir um caminho para isso acontecer. Mas, por hora, a ideia é construir uma experiência onde a gente faça o nosso próprio caminho, para que quando você for levar alguém para algum lugar, você já tenha ido nesse lugar antes de levar esse alguém para esse outro lugar. Ficou claro, Zizi? Ficou. Obrigada. Beleza. O que mais, pessoal? Luiz, eu tinha dito para você que eu não vou conseguir fazer essa primeira imersão, tá? Isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria me preparar hoje e amanhã para fazer uma próxima, tudo bem? Claro, lógico, quando você quiser ou puder, né? Hoje e amanhã é apenas um anúncio, né? Uma apresentação do que é o projeto. A ideia é a gente fazendo essa primeira turma. A gente vai, eu e as pessoas que participarem disso, a gente vai corrigir algumas coisas, aperfeiçoar outras, de tal forma que, se tudo der certo e for da lei da ordem, em outubro, possivelmente, ou novembro, a gente faça uma segunda turma, né? E a gente vai corrigindo a segunda turma, depois faz uma terceira turma, provavelmente em janeiro ou fevereiro, e aí depois faz uma quarta turma, e aí vai corrigindo esse processo ao longo do caminho. E a gente vai juntando uma turma com as outras, entendeu? A gente vai ter um grupo lá no Telegram da primeira turma, um grupo da segunda turma e um grupo das duas turmas. Depois o grupo da terceira turma e um grupo das três turmas. Depois o grupo da quarta turma e um grupo das 4 turmas, entendeu? Essa é a ideia.
Luiz, uma dúvida que eu tenho é se a gente não tiver disponibilidade em algum horário dentro dos dias da jornada, tem condição de rever, vai ficar gravado? Não. Não, tem contínuo mesmo, não tem essa possibilidade. Esse não vai ficar gravado porque é muito provável que as pessoas vão trazer conteúdos muito pessoais. E isso não vai ficar gravado, isso é de extrema confidencialidade, inclusive as pessoas que se inscreverem para participar vão receber esse material de confidencialidade, vão saber o quanto que o conteúdo que vai ser colocado lá pertence àquele grupo de pessoas, não pertence a mais ninguém. Então, não tem como, Jean. Não dá para começar uma escalada do Everest e faltar o primeiro dia ou metade da escalada, ou faltar no dia que vai atacar o cume, entendeu? Tem que começar e finalizar. Pelo menos nesse formato de imersão, né? Outras coisas gravadas no futuro vão poder ser assim, mas esse aí não tem jeito. Esta imersão, qual a relação dela que teria com uma terapia de grupo? Não é exatamente é um processo de autorreflexão, né? A palavra terapia, Munzberg, ela traz o seu radical ali, um conceito de cura. E eu confesso a você que eu não vejo, e claro, né, quando eu busco uma cura, é porque eu estou, de alguma maneira, adoecido, né? Não é o contexto nosso, né? Isso não é um processo de psicoterapia, não é nem um processo de terapia, né? Embora possa até ter um aspecto terapêutico, mas ele não é uma terapia porque não está promovendo cura e diante de nenhuma doença, né? Então, é um processo realmente de autoconhecimento, feito em grupo, mas realizado individualmente. E seria assim também se fosse presencial, né? Eu já fiz vários trabalhos de autoconhecimento de outras linhas, né? Diferente dessa que eu estou propondo, aonde nós fazíamos um trabalho em grupo, né? Éramos 20 e poucas pessoas, né? Mas cada um construía a sua própria jornada ali naquele grupo, né? Não era um trabalho psicoterapêutico, não era um trabalho de terapia, porque não tinha ali uma queixa assim exacerbada, embora todo mundo ali sabe, todos nós sabemos que podemos sempre melhorar em alguma coisa, né? Mas não é um trabalho que tenha o cunho de ser um trabalho de terapia no sentido estrito da palavra, embora ele vai sim trazer algum elemento mais terapêutico mesmo. Eu perguntei porque como tem a dinâmica de tu falar os medos, né? Daí tem dois contextos no meu ponto de vista. Tem o medo como dor e o medo como uma característica ou um sentimento. Então ele está mais para o sentimento do que para a dor, né? A dor já cai lá para uma busca de uma cura, né? Depende da pessoa. Vai ter pessoas... isso aí, né? Acredito que vão ter pessoas que vão, ao tocar nesse tema do medo, elas vão sentir a dor que elas têm, e se sentir essa dor, nós vamos apoiar, se não no grupo, fora do grupo, em algum momento que seja relevante. E se a dor for apenas um conceito que ela vai facear ali, ela vai saber lidar bem com isso. A ideia, sinceramente, é que isso gere na pessoa um incômodo que a faça querer se mudar, né? O Jung falava muito isso, né? Quando você sentir medo ou dor, é ali que você tem que botar energia. É ali que você tem que olhar. Porque a maioria de nós, quando sentimos dor, tendemos a fugir da dor. E toda vez que a gente foge da dor, a gente perde uma oportunidade de curar, no sentido não da doença, mas no sentido do significado que eu dei para o evento que despertou aquela dor, né? Entendi. Então é razoável que aconteça isso. Sim, só completando, então ele tem um mérito de ser um grupo, e um grupo de um bom nível, pelo que eu percebo, ele ser um grupo também colaborativo, ou seja, ele para ser rico, no meu ponto de vista, nós não podemos, como participantes, nos centrar só no em ti, mas entre todos, né? Eu acho que esse é um dos seus propósitos. Exato. Porque essa questão da transformação, né?
Tu vê como a gente tem no nosso mindset um cacuete, né? Eu já larguei na arrancada ali, não, os professores que se viram, mas não é nada disso. Tanto que eu ajo de forma diferente. A gente tem que agir colaborando Exatamente. com o contexto, com a comunidade. Né? É isso aí. Então, eu colaboro muito com um monte de gente. Então, mas isso é tão forte na comunidade, e até pessoas que dizem, como é que eu disse isso? Mas se eu não sinto isso. Exato. Né? Então, é isso aí. É eu bem creio isso. que é mais ou menos isso. O Gutenberg é bem isso mesmo. E é bem assim, ó. E aí vale, obviamente, a crítica, viu, pessoal? Eu não acredito que eu posso colaborar com alguém se eu não estiver conseguindo colaborar comigo. E é num contexto de indivíduo, não de egoísmo, não no individualista, mas da individualidade. Né? Eu construo o indivíduo de tal forma que eu busco minhas próprias fontes de energia física, intelectual, emocional e espiritual, e quando eu as tenho, o que eu faço? Eu compartilho. Entende? Então, você está me fazendo lembrar de uma conversa, que até comentei isso em umas lives dessa passada, a Célia vai se lembrar bem disso. Eu conheci a Célia numa organização chamada Make-A-Wish, que realiza sonho de crianças com uma doença às vezes fatal, às vezes terminal, às vezes permanente e tal. E naquela época me coube basicamente dois ou três papéis. Né? Um era apoiar o conselho daquela organização nas reuniões mais assim da gestão. Outra era fazer alguns treinamentos com os coordenadores, as fadas e os anjos, né, do processo. E outro papel que era muito legal era ir nas empresas para convidar pessoas a fazerem parte da Make-A-Wish. Né? E eu colocava muito isso. Né? Às vezes as pessoas vão para uma Make-A-Wish ou vão para algum lugar, não é para doar nada, elas vão lá para tirar alguma coisa daquele lugar, porque tem um buraco dentro delas, e elas querem dizer para o mundo que elas são boas, que elas são filantropas, que elas fazem o bem, e na verdade elas estão ali querendo sugar alguma coisa de alguém. Eu confesso que a minha intenção e a minha visão sobre essa nossa conversa, o nosso movimento é o seguinte: se eu sou uma pessoa, sei lá, 0,8 e me falta, por exemplo, amor próprio, que eu seja capaz de buscar esse 0,2 e me tornar um inteiro. E quando eu me tornar um inteiro, aí eu vou poder começar a trocar. Porque enquanto eu não me tornar um inteiro, eu tenho que me tornar inteiro desse 0,2 que me falta. Para colocar numa linguagem mais objetiva, entende? E quantas pessoas entram em relacionamentos dizendo que querem dar, mas, na verdade, querem tirar? Uma boa parte das pessoas, quando começa a trabalhar numa empresa, pergunta: quanto eu vou ganhar? Peraí, mas não é quanto você vai ganhar, é quanto você vai plantar, meu. Primeiro você planta, depois você colhe. Mas eu vim de uma época de demanda maior do que oferta, era industrial, que o atrativo era o salário, benefícios, que vantagem você tem. Eu tenho alguns amigos aqui que são da minha mesma geração, que se lembram de um negócio que ficou cravado na nossa memória, né? Que é levar vantagem em tudo. E a gente está vivendo um mundo que é diferente agora. Eu ouço muita gente falando de direitos. E é lícito. Os direitos são coletivos, mas os deveres são individuais. Se nós que estamos aqui agora não formos capazes de cumprir os nossos direitos, nossos deveres, a gente não vai poder ser merecedor dos direitos. Isso no pensamento mais estoico que você puder imaginar. E eu vejo uma sociedade muito vitimada, uma sociedade muito carente de assistencialismo, e como eu não tenho poder para mexer no sistema, eu quero criar um lugar onde eu e mais alguns tenhamos o poder, e poder no sentido de mudar comportamentos, para mudar a realidade das pessoas que estão nesse sistema. Já que eu não posso mudar a realidade do mundo, acho que ninguém pode. Faz sentido Luiz, isso? Diga. Faz. Eu li, né, esses tempos atrás, que você colocou cargo, é algo que você depende de alguém para ter. Isso. Né? E o seu cargo foi concedido por um líder que confiou em você. E isso me fez refletir muito numa posição, que tipo de poder que eu estou concedendo a esta pessoa. Ela está preparada para esse poder? E como que ela vai utilizar desse poder
para com os demais. Então, isso acaba gerando uma reflexão muito grande, Uhum. né, de como eu estou agindo, Isso. como eu estou... Será que essa pessoa está habilitada a possuir esse poder que eu estou confiando a ela? Ou será que eu estou confiante em transferir para ela essa condição? Perfeitamente. Será que eu vou assumir Perfeitamente. a responsabilidade caso ela não seja capaz de arcar com isso? Sim. Mas eu acredito que é bem essa questão. E por quê, Christian? Não é uma questão de tornar mais pesado o nosso fardo, não. É uma questão de tornar capaz de fazer mudanças. Como é que eu Sim, posso mudar algo sobre o qual eu não tenho responsabilidade? Entende? Eu não posso entendo. mudar algo sobre o qual eu não tenho a responsabilidade. Eu só posso ter a chance de mudar alguma coisa quando eu assumo uma responsabilidade sobre aquilo. E dos últimos, talvez, 30 anos, nós estamos construindo, estamos vendo ser construída, e estamos, obviamente, construindo uma sociedade tão fragmentada que cada vez mais tem pessoas querendo exercitar lá os seus direitos e tal, e eu estou começando a ficar preocupado de ver menos gente querendo cumprir os seus deveres. Perfeitamente. Isso é um jogo de equilíbrio, não é um jogo desequilibrado, entendeu? Então, se eu... toda relação tem dois no meio. Mesmo eu comigo mesmo, olha só, eu comigo mesmo, quem está aqui? Eu e eu. Um eu, às vezes, baseado pela minha consciência, um eu, às vezes, baseado pelo meu ego. E periga ter um terceiro, que é o eu baseado na minha máscara. Aquele eu que eu idealizo para fingir para todo mundo que eu sou aquela figura que todo mundo deve amar porque eu preciso do amor de você, entendeu? Então, se numa pessoa só já tem fragmentos, imagina duas pessoas, tem potencialmente 6 ali. 3 tem potencialmente 9. 4 tem potencialmente 12, só para ficar em 3, tá? Então, o negócio é complexo, eu entendo, né? E ele é trabalhoso também. Por isso que a ideia é a gente começar esse negócio. Mas eu confesso que não tem como acabar isso, galera. Não tem como acabar esse movimento. A gente faz um processo de 3 dias de imersão e é um evento, mas a vida continua como processo. Depois a gente vai e faz uma outra coisa para continuar esse processo. Aí faz uma coisa presencial. E a gente constrói essa comunidade chamada aí, por hora, Instiade, que seja, o nome que a gente queira dar, para que a gente tenha esse lugar onde eu possa sempre acessar quando eu precisar de apoio ou quando eu quiser dar para alguém o que está sobrando em mim. Desculpa tomar mais um pouquinho do tempo, Luiz, mas o meu trabalho de conclusão de curso da minha pós-graduação, né, foi captação, né, e identificação de potencial de pessoas para atuarem no terceiro setor. Olha só. E é uma situação assim que depois dessa pandemia, ou até antes também, existiam aquele instinto de eu quero ajudar, eu quero ser um voluntário, eu pretendo ser um voluntário, e agora isso vai aguçar ainda mais, né? E tá bom, quero ser voluntário, mas tá, o que eu sei fazer, né? Você, quando está na liderança de uma organização, seja lá de qualquer cunho, assistencial, religioso, como você vai receber essa pessoa e o que você vai falar para ela, como que você vai avaliar o potencial dela, mesmo que o trabalho seja voluntário, sem remuneração, se ela vai agregar, né? Então, é uma responsabilidade muito grande isso. E tem a ver com poder, né? Tem tudo a ver. Agora, você falou uma coisa aí que é importante salientar. Trabalho voluntário é diferente de trabalho sem remuneração. Sim. Concorda? Concordo. Trabalho voluntário é aquele trabalho que eu faço porque eu quero. Às vezes até me remuneram por isso. Sim. E as pessoas às vezes confundem que trabalho voluntário é trabalho que não tem remuneração. A remuneração às vezes não é financeira, às vezes ela é Perfeito. de outra ordem, entendeu? E tem gente em entidades voluntárias, entidades filantrópicas, que fazem um trabalho e eles recebem por isso. Mas aí se colocam como empregados e está equivocado isso. Então isso é uma confusão danada, que eu espero realmente num processo de autoconhecimento como que a gente está propondo, que esses papéis das pessoas que vão participar, porque elas vão ser convidadas a definir o seu Everest. Né? Qual que é o seu Everest?
O que você quer atingir no final dessa jornada aqui? Ou pelo menos que caminho você quer começar a fazer para atingir em algum momento, que não seja nos 3 dias, mas em algum momento depois desses 3 dias, qual é o Everest que você quer atingir? Entendeu? E é essa confusão de papéis, de pensamento, crenças, emoções, cara, o que eu tenho ouvido de pessoas falando, que é, principalmente agora nas turmas de psicologia das quais eu faço parte, professores confirmando isso, que a pressão para estudar é muito grande na família, que o meu pai não sabe que eu faço psicologia porque eu fiz administração e se eu falar para ele a pressão vai ser enorme. Eu, nesse momento, continuo quieto porque eu sou um aluno ali e como aluno eu me posiciono, mas eu fico pensando comigo, caramba, uma pessoa de 30 anos de idade não tem condição de falar para o pai que está fazendo psicologia depois de ter tido feito administração? Porra, que raio de adulto esse cara é? Então, veja, fazer criança, pessoal, é muito fácil. Todo mundo aqui já deve ter tido essa experiência ou então está treinando para ter. Mas fazer adulto é complicado. E a ideia é construir adultos. Entendeu? A ideia é construir adultos. Uma escola... Eu tenho um livro que eu quero mostrar, que eu vou mostrar para vocês. Amanhã eu vou pegar esse livro e vou mostrar para vocês. É porque o título dele é muito histriônico. Mas o conteúdo desse livro é maravilhoso. E a ideia é construir exatamente o que aquele livro promove. Que é uma escola dos deuses. O que é deuses? Não no sentido de Deus Todo-Poderoso, mas no sentido de pessoas capazes de serem suas criadoras e suas criaturas. Eu ser capaz de criar meu próprio destino e ser capaz de ser fruto dessa própria criação. Entende? E para isso assumir responsabilidade, aprender continuamente, né? O Muntberg falou, pô, tem que aprender mais rápido. Sim, a gente tem que aprender continuamente, é um processo contínuo de aprendizagem. Porque tudo muda muito rápido, entendeu? Então, a ideia é que essa jornada Sherpa seja o início de um grande processo de assunção de responsabilidade, tem gente aqui que faz isso com maestria, e um processo de aprendizado contínuo, como se fosse acabar no último dia de vida. O Stephen Covey, autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele falava uma coisa, e eu tive a chance de ouvir isso dele numa videoconferência, quando eu estava ainda na Franklin Covey. Ele falava que a vida deveria ser como uma ópera italiana. A ópera italiana ela começa devagarinho, suave, sutil, singela, harmônica, e ela vai crescendo. Quando chega no final, a ópera termina num estrondo absurdo, assim. Então, para ele, a vida deveria ser assim. E eu concordo. O pior é que eu concordo com ele, né? Por isso eu fiz parte da Franklin Covey durante um bom tempo. Então, eu quero, no meu último dia de vida, estar fazendo alguma coisa para arregaçar. E essa é a minha intenção. É para isso que eu trabalho. Trabalhando as dimensões física, intelectual, emocional e espiritual. E a ideia é começar com a jornada Sherpa, nesse formato assim mais online. Depois a gente vai ver o que acontece. Tá bom? Gente, eu queria só falar uma coisinha que Fala, eu sei Célia. que a gente já está estourando o tempo. Eu não sei se todos vocês estavam nas lives que vêm sendo feitas desde maio. A maioria aqui estava, viu? Né? E se fizeram os exercícios propostos pelo Binato. Eu fiz alguns, apanhei, fiz de novo, depois fiz de novo, mas teve um em especial, foi mais difícil, para eu me conhecer. E, de repente, eu colocava coisas ali que eram máscaras que eu usava. E o nosso super Sherpa, né, me cutucando, mas e aqui, mas e ali, mas e ali. Então, se vocês tiveram a oportunidade de fazer, legal. Se não tiveram, façam. Façam, porque foi uma coisa que me sacudiu. E quando eu tomei a decisão de fazer o curso de Direito, né, foi assim, foi depois de uma das lives. Foi quando o Binato falou com a gente sobre ação, né? Então, você fica, você se conhece, você planeja, você fala, eu quero mais, né? Eu disse, não, é hoje, é já. E o que eu tenho que fazer? Então, esse fato, assim, da gente botar no papel o que é que a gente acha que a gente é, e pede socorro para o Binato. Binato, eu acho que eu sou isso. Aí ele fala assim, mas e aqui? Mas e ali? Ele fica te cutucando. Aí você vai realmente
chegando em coisas de se conhecer. Eu acho que é o primeiro passo para a jornada Sherpa. É o primeiro passo. É isso mesmo. Então, eu não vou estar com vocês nessa primeira imersão, mas eu vou estar junto daqui para sempre, tá? Legal, Celinha, é isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, conforme a gente combinou, né, a ideia era encerrar agora às 5 da tarde, já são 5h04. Essa live está gravada, eu vou colocar ela lá no YouTube, mais restrito, não vou divulgar isso aí, só para quem realmente quiser, que não pôde assistir hoje, quiser assistir, essa live vai estar lá. Amanhã, 4 da tarde, a gente volta, eu vou contar um pouco mais do conteúdo da jornada, vou abrir para vocês aí o preço da participação desse negócio, tem um envolvimento com uma ação social aí, que eu cheguei a comentar com algumas pessoas nas lives aí, amanhã a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, embora ainda isso ainda não está muito bem estruturado, mas a causa já está meio que escolhida, por assim dizer, né? E causa é o que não falta, galera. Se a gente quiser buscar causa para ajudar, putz, só na faculdade de psicologia já me deram uma lista de 8.000 causas para a gente trabalhar. Eu escolhi uma que é muito singela, né? Que é muito primária, que para mim é um absurdo a gente viver ainda hoje com pessoas morrendo de fome. Enfim, é aquela história, a gente não vai transformar o mundo, mas a gente vai poder fazer alguma mudança naquilo que nos for da nossa influência. Então, amanhã eu comento isso com vocês, mas eu confesso que isso ainda precisa de estruturação e tem algumas pessoas aqui que podem, por já ter experiência nisso, ajudar nessa questão também. Mas é importante que a gente tenha, assim, uma atividade que mexa, né, com a parte física, intelectual, emocional e espiritual. Então, a gente vai conversar sobre essas coisas todas, a gente amarra e se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai conseguir formar uma primeira turma para começar. Se essa turma tiver uma pessoa, nós vamos fazer. Só não vou fazer se tiver 0, aí não tem como. Mas se tiver uma pessoa, nós vamos fazer. Se tiver 2, melhor ainda. Se tiver 3, porra, triplicou. Mas nós vamos começar. A gente vai começar com o que tem, de onde a gente está, com aquilo que nós temos. E com o tempo a gente vai fazer esse negócio crescer. Ok? Então, se tiverem perguntas, anotem as perguntas, guardem as perguntas, que amanhã, 4 da tarde, a gente está de volta naquele outro link que todo mundo já recebeu. Todo mundo tem um outro link, não tem? O segundo link aí? Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem vindo hoje e amanhã a gente fala. Obrigado vocês, viu? Até mais. Valeu, Obrigado, um abraço a todos. Amanhã. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo. Tchau, mais um abraço. Tchau. Valeu, Sherpa. Até. Valeu, até amanhã. Tchau, tchau. Liga geral. Liga aí. Liga.